E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de correção agora do capítulo 5 que nós vimos aí na semana passada, ok? Então bora lá para começar, lembrando que as páginas do capítulo 5 que eu passei para vocês estão lá no formulário da aula do capítulo 5 e lá embaixo tem, no formulário quais são as páginas do livro que era para fazer a atividade. Então pega aí o livro, pega a borracha, o lápis, vamos corrigir aí o que você se equivocou, ok? Então, primeira questão. Por muito tempo, acreditou-se que a Terra era plana. Contudo, muitas evidências foram usadas para demonstrar a sua esfericidade, ou seja, formato esférico, sendo as mais concretas a obtenção de fotografias de nosso planeta por satélites espaciais. Pesquise outros fatos que demonstram que a Terra é esférica. Então, aqui você ia pesquisar outros fatos que demonstravam aí que a Terra é esférica. O texto, a questão, ele já apresenta um fato, que é o quê? Existem aí fotos tiradas de satélites lá do espaço que mostra pra gente que a Terra é esférica e não plana. E aí, pessoal, essa é uma resposta pessoal e esperava aí que você citasse alguns exemplos que demonstrasse isso. Por exemplo, um exemplo que pode ser é a existência de fusos horários e do dia e da noite. Então, para existir dia e noite e para existir fuso horário, a Terra não pode ser plana. Porque se a Terra fosse plana, seria dia em todo lugar e noite em todo lugar. Porque imagine só um disco, a Terra é plana, e o Sol. Ou seja, seria dia e noite em todo lugar. Então, o dia e a noite e os fusos horários são aí um exemplo que demonstra que a Terra não é plana. Outro exemplo, a circunnavegação. Quando você está na praia, por exemplo, no mar, e aí você vê um navio, e ele vai navegando, e você pensa que ele sumiu. Por quê? Isso também tem a ver aí, com a comprovação de que a Terra ela é esférica e não plana, porque senão você sempre veria aquele ponto andando reto. Então isso também é uma comprovação de que a Terra ela não é plana. Outro exemplo é a observação de diferentes estrelas e constelações a partir de pontos distintos da Terra. Ou seja, existem aí estrelas e constelações que são vistas em lugares específicos da Terra. Se a Terra fosse plana, todo mundo ia ver todas as estrelas e todos os tipos de constelações. Como não é, cada lugar da Terra vê aí algumas estrelas e algumas constelações específicas. Então, esses são fatores que demonstram que a Terra ela não é plana, ela tem esse formato esférico. Ok, gente? Segunda questão. Embora costumemos dizer que a Terra tem formato esférico, desde o século XVII, geólogos, astrônomos e outros pesquisadores propuseram que nosso planeta não é uma esfera perfeita. Ou seja, a Terra tem um formato esférico. Só que ela não é uma esfera perfeita. A forma usada para explicar a estrutura terrestre atualmente é a geóide. Explique resumidamente do que se trata. Então a Terra ela não é uma esfera perfeita. Ela tem um formato geóide. A questão pede para explicar o que é geóide, pessoal. Geóide é um corpo similar a uma esfera, então aparenta uma esfera, com polos achatados. Então assim, eu tenho um polo aqui, então imagina que tem uma esfera e eu tenho polos achatados, como se fosse uma bola e eu achatasse o polo de cima e o polo de baixo. Isso vai fazer o quê? Vai fazer dela um formato irregular, então é uma esfera irregular. E aí, como eu achato os polos, eu vou ter uma protuberância aqui, eu vou ter uma saliência aqui nas extremidades. Então eu vou ter aí um formato esférico que é irregular, pessoal. Ok? Questão 4, gente. Os itens a seguir correspondem a conceitos importantes no estudo do sistema solar e da interação dos planetas com o Sol. Defina-nos. É para definir aqui o que era cada item a seguir. Então, letra A, pessoal, o que é uma órbita? Órbita é uma trajetória que é descrita aí por um astro ao redor do outro. Então, uma órbita é uma trajetória que um astro faz ao redor do outro. No caso do sistema solar, os planetas, eles o que? Descrevem as suas trajetórias ao redor do Sol. Então, no nosso sistema solar, os planetas, eles orbitam, eles percorrem uma trajetória ao redor do Sol. Letra B. Pessoal, o que é afélio?
Então, o afélio é o ponto de uma órbita. Então, o afélio é o momento ali, o ponto de uma órbita, por exemplo, ou de um cometa, em que este se encontra na maior distância possível em relação ao Sol. Então, o afélio é a posição ali que o planeta ou o cometa ou aquele corpo ali, ele se encontra na maior posição de distância possível em relação ao Sol. Já o periélio, pessoal, é o ponto da órbita de um planeta ou de um cometa em que se encontra em maior proximidade em relação ao Sol. Então aqui eles são antônimos. Enquanto um é o ponto de proximidade mais distante da Terra, do Sol, o outro é o mais próximo do Sol. Então são pontos aí, um mais distante e o outro mais próximo. Questão 5. Leia o seguinte texto, pessoal. Durante um dia, temos a impressão de que o Sol nasce no leste, percorre o céu e se põe no oeste. Também no período noturno, a Lua e as estrelas aparentam realizar semelhante trajetória. Porém, na realidade, quem se move é o nosso planeta, levando aproximadamente 24 horas para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. Conforme se pede, observe a imagem ao lado. Então aqui é a imagem que vai representar para a gente o movimento de rotação, né? Então a rotação aqui é a Terra girando em torno do seu próprio eixo, fazendo aí os dias e as noites. Aí aqui pergunta, né? A que movimento o texto se refere, pessoal? Ao movimento de rotação. Toda vez que falar que o movimento dá origem aos dias e às noites, e que esse movimento ele dura 24 horas, esse movimento é a rotação. Então, rotação é o movimento que dura 24 horas e é quando a Terra gira em torno do seu eixo e gera o dia e a noite. Questão 6, pessoal, é para você identificar pelas características a seguir quais são as camadas internas da Terra. Tinha um textinho aqui, vocês iam ler esse textinho e do lado iam colocar aqui quais são as camadas internas da Terra de acordo com as suas características e com o texto. Então, bora lá. Primeiro, é a camada mais interna do planeta. Inicia-se aos 2.900 km de profundidade, indo até o centro da Terra a 6.370 km. É formada principalmente pelos metais ferro e níquel, que estão submetidos a uma temperatura de cerca de 6.000 graus. Pessoal, o começo do texto já entregava. É a camada mais interna do planeta Terra. Ou seja, é o núcleo. A camada mais interna é sempre o núcleo. Segundo, é a camada mais externa e mais fina no fundo dos mares e oceanos, varia de 5 km a 90 km. A camada mais externa é a crosta. Então, sempre que eu ouvir camada mais externa, lembre da crosta. E por fim, sobra o manto, né, que é uma camada, digamos assim, intermediária entre a crosta e o núcleo. É a camada intermediária da Terra. Ela se inicia abaixo da crosta e vai até os 2.900 km, ou seja, antes do núcleo, de profundidade, apresenta elevada temperatura, ou seja, a camada mais interna núcleo, mais externa manto, mais externa crosta, e a intermediária é o manto. Próxima questão, questão 7. Você conhece alguém que faz aniversário no dia 29 de fevereiro? Se sim, certamente essa pessoa nasceu em um ano bissexto, ou seja, em um ano de 366 dias. Assim, pela data real dessa pessoa, comemora seu aniversário a cada 4 anos, pois é quando se aumenta aí um dia no calendário. Pesquise por isso, porque isso acontece e como surgiu o nome bissexto para anos com 366 dias. Pessoal, por que será que a cada 4 anos existe aí um ano que dura 366 dias? É muito simples. A Terra, ela demora aí para fazer o movimento de translação, que é o movimento em torno do Sol, né, quando ela gira aí em torno do Sol, ela demora 365 dias e 6 horas. Ou seja, ela não demora 365 dias exatos. É 365 dias e 6 horas. Ou seja, conta aqui comigo, ó. Então, um ano dura 365 dias e 6 horas. 2 anos, a mesma coisa, mais 6 horas.
3 anos, mais 6 horas. 4 anos, mais 6 horas. Quando chega no 4º ano, se passaram 4 anos, o que acontece? Se passaram 24 horas. Ou seja, um dia, porque 6 daqui mais 6 daqui, 12. Mais 6, 18. Mais 6, 24. Então, nesse 4º ano aqui, se passaram 365 dias, mais o acumulado das 6 horas. Ou seja, os cientistas pegam as 6 horas que se passaram nos anos anteriores, somam elas, que dá 24, e acrescentam a esse ano aqui mais um dia, porque um dia tem 24 horas. Ou seja, é por isso aí, pessoal, que acontece o ano bissexto. E ele recebe esse nome aí graças ao imperador Júlio César, que resolveu duplicar um dia do mês de fevereiro. Ou seja, o mês que vai levar esse dia é o mês de fevereiro, que é o mês mais curto. Então, a cada 4 anos, esse mês tem 29 dias, pessoal. Próxima questão. Pense na seguinte afirmação. O homem consegue explorar o espaço, descobrir outros planetas e até pisar na Lua, mas ainda conhecemos muito pouco sobre o interior da Terra. Explique essa afirmação. Por que será que o homem consegue ir para o espaço, ir na Lua, mandar espaçonave e tudo mais, mas não consegue ir até o interior da Terra? Pessoal, o interior da Terra é um lugar muito hostil. Tem uma temperatura muito alta, acima de 100, de 1000, de 6000 graus. É impossível seres humanos sobreviver por qualquer tempo, por um minuto que seja, num lugar quente como esse. Então, o interior da Terra ele apresenta um sério problema que compromete o seu estudo. Ao nos aproximarmos aí do núcleo, a temperatura aumenta drasticamente, o que torna extremamente difícil a explanação dessa parte do planeta. O homem não conseguiu inventar ainda equipamentos que consigam suportar temperaturas tão altas ou que ele consiga ir lá, porque assim, é impossível um ser humano viver por um minuto que seja em um lugar que faz 6.000 graus Celsius. Questão 9. Sobre o manto terrestre, julgue as afirmações a seguir em verdadeiro ou falso. É a mais extensa dentre as camadas da Terra, verdadeiro. Então, o manto é uma camada muito extensa, é a mais extensa. A parte mais rígida do manto, ou seja, o manto inferior, unido à crosta terrestre, é denominado de litosfera. Falso. A litosfera é o manto exterior mais aí a crosta. Próximo, letra C. Sua composição é homogênea. Verdadeiro. Letra D. Sua constituição é predominantemente de silicatos de ferro e de magnésio. Também é verdadeiro. E por fim, letra E. A movimentação do magma é responsável por movimentar as placas tectônicas. Verdadeiro também. Questão 10. Os egípcios eram capazes de medir a passagem das horas por meio de um gnomo, ou seja, um pau ali, uma haste, né, de madeira que fica vincada no chão, ok? Cuja sombra funciona como um ponteiro e seus referenciais eram o nascer e o pôr do sol e o meio-dia, base do relógio solar. Explique por que de um relógio solar não ser totalmente preciso. É o seguinte, pessoal, devido à irregularidade dos movimentos da Terra e em suas órbitas, o relógio solar ele não é preciso. Por quê? Porque ele mede apenas o movimento. Então você consegue perceber as horas a partir da movimentação da sombra. Então isso é o quê? É um movimento irregular. Questão 11. Os astrônomos americanos Carl Sagan costumava dizer que os seres vivos da Terra e todo o sistema solar é constituído por poeira estelar. O que significa essa afirmativa, pessoal? O que será que quer dizer que os seres humanos são feitos de poeira estelar? É muito simples. Explica a nossa origem no universo, pois o planeta Terra, assim como todo o sistema solar, se formou devido a uma nuvem de poeira e gás de estrelas que explodiam há bilhões de anos atrás. Ou seja, tem uma teoria que fala que o sistema solar, que o universo, foi formado aí pela explosão
de bilhões de anos atrás de estrelas, ou seja, a explosão de estrelas formaram aí o sistema solar, formaram os átomos, as moléculas, que deram origem ao planeta e aos seres humanos. Questão 12 era uma cruzadinha, pessoal. Preencha os espaços corretamente e complete a cruzadinha. Em latim, tananã, significa após ou muito distante do Sol. Então, qual é o nome da posição quando o planeta ele está após ou está muito distante do Sol? Quando o cometa ou o planeta está muito distante do Sol, como nós já vimos, é o afélio, ou seja, a letra A seria aqui afélio. Letra B, movimento, espaço, é aquele em que a Terra percorre uma órbita elíptica ao redor do Sol. Então, qual o movimento que a Terra percorre uma órbita ao redor do Sol? É o que? A translação. Então, o B seria translação. C, espaço, é a ciência que estuda a origem e a estrutura da Terra. Ou seja, como nós vimos, é a geologia. Que a letra C seria, que a letra C, pessoal, seria a geologia. Porque é a ciência que estuda aí a origem da Terra. Letra D, chamamos de espaço a camada mais superficial da Terra. Então, qual é aí a camada mais superficial da Terra? Ou seja, é a crosta. Então, letra D seria crosta. Letra E, o níquel, tananã, e espaço, né, são os metais que predominam a composição química do núcleo. Ou seja, o núcleo é formado de quê? Níquel e ferro. Letra E seria ferro. E aí aqui forma, né, Terra, o nome Terra. Questão 3 agora da página do vestibular, pessoal. O movimento de translação terrestre representa o ciclo que a Terra realiza ao redor do Sol. Contudo, há uma pequena diferença entre o momento do ano em que o nosso planeta encontra-se mais próximo e o que se encontra mais distante da estrela regente do nosso sistema. A cada um desses momentos citados no texto, dá-se o nome de quê? Então, sempre que falar de momentos que o planeta está mais distante e mais próximo do Sol, o nome disso é afélio e perélio, pessoal. Então, são os nomes aí que se dá para esse momento. Questão 6. A porção sólida da Terra é uma camada mais ou menos rígida, apresentada por uma espessura variada. Tal camada é o que? O magma, a litosfera, a troposfera ou a criosfera, ou seja, é a litosfera, formada aí pelo manto exterior e pela crosta, a camada mais rígida é a litosfera. Pessoal, por hoje é só e até a próxima aula.